convive com ruas de terra sabe bem a importância da pavimentação. Em vias asfaltadas é mais fácil o acesso a serviços como o transporte público e problemas como poeira e buracos tendem a ser menores. No entanto, há diversos tipos de asfalto e a qualidade do pavimento depende do processo de produção. Aqui em Porto Alegre, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul possui um laboratório que atua principalmente na parte tecnológica de materiais para pavimentação. O LAPAV, como é conhecido, é coordenado pelo professor Jorge Cerati e conta com pesquisadores e alunos bolsistas de doutorado, mestrado e da graduação. O LAPAV, no próximo mês de junho, está fazendo 30 anos. E ele é um laboratório de pavimentação ligado à Escola de Engenharia da URGS, especificamente ao Departamento de Engenharia Civil. E ele surgiu há 30 anos atrás, no curso de pós-graduação em Engenharia Civil, quando se implantou a área de pavimentos, de pavimentação, de estudo de pavimentação. Desde então, ao longo desses 30 anos, ele vem numa evolução, crescendo bastante. O sistema de pavimentação é formado por 5 camadas principais: revestimento de base asfáltica, base, subbase, reforço do subleito e subleito. No laboratório de pavimentação são estudados os materiais que compõem a primeira camada da pavimentação. Os revestimentos asfálticos são compostos basicamente por 2 materiais, os ligantes asfálticos e os agregados minerais. O ligante asfáltico é a mistura do asfalto convencional, derivado do petróleo, a agentes como polímero e borracha. Já pedras e britas são exemplos de agregados minerais. Há diferentes formas de compor o revestimento asfáltico. O importante ao escolher os materiais é levar em conta o clima e o tráfego previstos para cada local. No primeiro setor do LAPAV é realizada a caracterização dos materiais que compõem o revestimento asfáltico. Nessa sala, a gente faz a caracterização do ligante asfáltico. Então, todo ligante que é utilizado na pavimentação precisa verificar se ele está dentro das especificações da Agência Nacional de Petróleo. Existem vários tipos de ligantes. Ligantes convencionais, ligantes modificados por polímero, o ligante modificado pela borracha de pneu. Então, aqui a gente faz os ensaios para verificar se eles estão dentro das normas da ANP. A gente faz ensaios de ponto de amolecimento, viscosidade. A produção e comercialização de asfaltos, todos os tipos de asfaltos, ela é regulamentada pela Agência Nacional de Petróleo. Então a ANP, ela possui especificações, regulamentos técnicos, onde todo tipo de asfalto comercializado no Brasil é especificado. Então, as empresas que produzem ou distribuem esse tipo de ligante asfáltico, os seus produtos devem estar enquadrados nessas especificações. Depois dos materiais serem especificados, é hora de montar as moldagens dos corpos de prova. Então, depois de todo o material caracterizado, tanto o agregado quanto o ligante asfáltico, então esses materiais precisam ser aquecidos, porque o ligante asfáltico em temperatura ambiente ele é um semissólido, não teria como fazer a mistura a temperatura ambiente. Então, depois dos materiais aquecidos, eles são colocados num misturador que vai realizar então essa mistura. Depois esse material tem que ser pesado e colocado nos moldes para compactação com 75 golpes por face, através de um compactador automático. E os corpos de prova têm pela metodologia Marshall, eles têm um tamanho especificado de 10 centímetros de diâmetro e em torno de 5 centímetros de altura, dependendo da densidade do material. Depois de prontos, os corpos de prova são submetidos a uma série de testes no setor de ensaios especiais. Aqui são realizados ensaios mecânicos para avaliar o comportamento das misturas. Então, aqui nós temos diversos ensaios. Nós temos ensaios nesse equipamento, que são realizados ensaios de deformação permanente da mistura. Nesse outro equipamento são realizados ensaios de fadiga da mistura para avaliar o comportamento quanto à fadiga da mistura. Temos ensaios de módulo de resiliência, resistência à tração. Todos esses ensaios são para avaliar o comportamento mecânico da mistura asfáltica, para tentar avaliar como ela vai se comportar depois em campo. Todas as misturas têm que passar por aqui, então? Sim, depois que elas são moldadas lá no outro laboratório, nós passamos para cá para avaliar esse comportamento das misturas. Certo.
Ali do outro lado da sala já está o Douglas para nos falar também quais são as linhas, as pesquisas desenvolvidas também aqui nesse setor. Douglas, além do que a Larissa nos colocou, o que mais vocês estudam aqui? Bom, então, além dos materiais convencionais, a gente também tem diversas pesquisas com materiais alternativos, como o resíduo de construção civil, reutilização de fresado, também incorporação de cal nas misturas asfálticas ou incorporação de aditivos para redução da temperatura de produção das misturas. Então aí a gente tem um ganho ambiental de redução de energia utilizada para a produção dessas misturas. Aqui, por exemplo, a gente está fazendo um ensaio triaxial em resíduo de construção civil, para ver se ele tem condições de ser aplicado ou em base de pavimentos ou em rodovias com baixo volume de tráfego. O que exatamente está fazendo essa máquina? A gente escuta um barulhinho ali. Bom, então, aquilo que está envolto por uma membrana é um corpo de prova de resíduo de construção. Esse equipamento ele aplica uma carga axial, enquanto essa câmara aplica uma tensão de confinamento, uma pressão de confinamento que vai simular o estado de tensões que o solo se encontra na base do revestimento, no caso. E aqui no computador se acompanha tudo, é tipo o monitoramento do que está acontecendo ali? Sim, esse ensaio é totalmente automatizado. Aqui a gente faz a parte de aquisição de dados, que esse equipamento vai fazer leituras de módulo, leituras das tensões, leituras de deformação. O laboratório de pavimentação conta ainda com o setor de ensaios acelerados, onde é possível ver o simulador de tráfego. Atuamos também na parte de análise e dimensionamento de estruturas de pavimentos. E aí então entram os ensaios com o simulador de tráfego que nós estamos vendo aqui. Esse simulador de tráfego ele foi desenvolvido junto com o DAIR do Rio Grande do Sul, há uns 15, 20 anos atrás, e ele simula cargas, cargas de eixos de veículos, de carga, e com ele nós conseguimos realizar estudos acelerados, de forma acelerada, do efeito das cargas nas estruturas do pavimento. A pesquisa sobre novos tipos de asfalto mais duráveis, econômicos e sustentáveis pode ser fundamental para o futuro da cidade. Aqui em Porto Alegre são recorrentes as queixas da população sobre as ruas esburacadas. Muitas vezes os buracos se formam logo após o revestimento das vias. Além de problemas em relação ao tipo de asfalto utilizado, a capital ainda possui muitas ruas sem pavimentação. Hoje, 1.155.000 quilômetros são asfaltados. O número representa apenas 42% da malha viária da cidade. Porém, a expectativa é de que esse cenário mude. Em janeiro deste ano, foi inaugurada no bairro Sarandi a segunda usina de asfalto de Porto Alegre. Além de produzir a própria pavimentação, a capital passou a trabalhar com asfalto modificado por polímero. O material pode aumentar em até 20% a vida útil do asfalto.